Organização política na antiga Mesopotâmia. Introdução, professora Ieda Avênia. Olá, alunos! Nessa introdução apresentaremos a história da Mesopotâmia e as fontes que permitem estudar as civilizações que ocuparam esse local entre 3.000 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo. Entre os inúmeros povos que habitaram a região, destacam os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história da Mesopotâmia foram os acádios e os elamitas. Essa região, que corresponde ao moderno Iraque, viu surgirem há alguns milênios os primeiros esforços comprovados para a domesticação de animais e a agricultura, que foi conhecida também como Revolução Neolítica, que permitiu, que os povos pudessem se sedentarizar. Além disso, foi aí que surgiram as primeiras cidades da história. E, ao que tudo indica, foi nas planícies banhadas pelos rios Eufrates e Tigres que foram escritas as primeiras obras literárias, quando pela primeira vez uma língua foi escrita, que foi a criação da escrita cuneiforme. Nesse mapa podemos visualizar melhor essa região, é um mapa atual, a gente tem aqui a referência no globo terrestre, a Mesopotâmia se situa no Oriente Médio, onde o Iraque atual também é localizado. Então a gente tem aqui as referências dos dois rios, lembrando que Mesopotâmia é entre rios. A gente tem à nossa esquerda o rio Eufrates e à direita o rio Tigre. E há um vale entre esses dois rios, aonde se estabeleceram esses primeiros núcleos urbanos. Mais abaixo aqui, onde tem o Kuwait, a gente tem um Golfo Pérsico. À nossa direita, onde é o Irã, a gente tem o Monte Zagros, e acima, onde é a Turquia, esse Planalto da Anatólia, que são alguns marcos, e também marcos de ocupação e marcos geográficos, e também de migração de povos que habitavam esses locais. Em meados do quarto milênio, os dados arqueológicos indicam um significativo aumento da população do sul da Baixa Mesopotâmia, talvez provocado por imigrações de novas populações em direção à planície mesopotâmica, atraídas por melhores condições de vida nessa região. Verifica-se a partir de então um aumento demográfico crescente, um domínio cada vez mais aprimorado das técnicas de irrigação artificial dos campos e das aglomerações humanas, o que levou a um crescimento econômico que trouxe consigo, consequentemente, um maior desenvolvimento tecnológico e cultural. A arqueologia encontrou dados datados de 4.500 anos a 3.500 anos antes de Cristo, no período chamado Tel el-Obed, considerados os primeiros vestígios de uma organização proto-urbana. Estudaremos as formas de organização política que se desenvolveram na Mesopotâmia a partir dos primeiros assentamentos urbanos até a formação dos primeiros impérios. Como o período abarcado é muito extenso, quase 3.000 anos, obviamente nesse processo podemos identificar momentos e direções muito diversos. Uma das características que marcam a evolução política da antiga Mesopotâmia é a alternância entre momentos de concentração de poder e a construção de unidades políticas e territoriais maiores, e momentos de desordem e fragmentação, nos quais uma multiplicidade de cidades geria individualmente o seu próprio espaço e as terras das aldeias circundantes. As fontes escritas e arqueológicas apoiam essa visão. Mas, se olharmos o processo no longo prazo, é possível identificar uma tendência à criação de unidades territoriais cada vez mais amplas, numa passagem que vai das cidades-estado aos primeiros grandes impérios. A Mesopotâmia é uma região que foi ocupada por diversos povos que compartilhavam culturas semelhantes, com duas linhas principais, sumérios e semitas, como a gente vai ver adiante. E esse período da antiga Mesopotâmia também é um período de baixíssimo. Então é importante a gente arrumar a nossa cabeça e, por meio dessa cronologia, nos situarmos no tempo com relação à ocupação e o domínio dessa região. Nesse mapa, nós podemos identificar os dois rios que denominam essa região enquanto Mesopotâmia, a região entre rios, o rio Eufrates e o rio Tigre,
e algumas das principais cidades e impérios que vão dominar essa região. Na impossibilidade de abordar mais de 6.000 anos de história que envolve a antiga Mesopotâmia, nós historiadores estabelecemos um recorte cronológico e temático. Muitos trabalhos sobre a evolução política da Mesopotâmia têm resultado numa listagem de dinastias e reinados. Escolhemos analisar 2 exemplos de organização política representativos da antiga Mesopotâmia: a cidade-estado suméria, no século III a.C., e o Império Paleo-Babilônico, ou Primeiro Império Babilônico, no século XVIII a.C. Como foi falado, essa região era ocupada por diversos povos e, para a gente poder se situar melhor, eu vou compartilhar com vocês o Você Sabia, aonde eu vou explicar alguns termos para que a gente não fique perdido em todas essas denominações, já que era uma região com mais de 50 núcleos urbanos, que em determinados momentos vão ser unificados sob o domínio de alguma dessas cidades, e também elas vão compartilhar alguns aspectos culturais principais que a gente vai tomar conhecimento aqui ao longo do vídeo. Então, o primeiro termo é entender o que é Suméria. Suméria era a língua predominante dos povos que viviam no sul da Mesopotâmia, razão pela qual os acadianos chamaram essa região posteriormente de Suméria. Então, primeiro, né, é uma vertente linguística e depois ela vai ganhar uma expressão geográfica. O outro termo é Babilônia, que é bem conhecido, né, pela gente, né, no senso comum, né, nas histórias bíblicas. E Babilônia era uma cidade que dominou a região da Baixa Mesopotâmia, estabelecendo um território unificado politicamente em 1792 com as conquistas de Hammurabi. E aí vai daí que vai surgir esse Império Babilônico. E a gente fala que é o primeiro Império Babilônico, né? Ou Império Paleo-Babilônico, ok?